Boa tarde a todos. Estamos em reunião pela Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. Presente eu, Kleber Davi, e o relator, vereador Wilson do Povo. Solicito a técnica administrativa Débora a leitura das últimas atas, por favor. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 25ª reunião ordinária. Aos 6 dias do mês de agosto de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros das Comissões de Constituição e Finanças, Kleber Davi, Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Correia Molina e Fabrício Oliveira Machado. O diretor legislativo Luiz Gonzaga Costa assessorou a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno da Câmara, a reunião foi presidida pelo vereador Kleber Davi. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura da ata da 24ª reunião das Comissões de Constituição e Finanças, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Após, o presidente colocou em discussão e votação os seguintes pareceres dos relatores. Parecer dos relatores ao projeto de Lei Complementar 111, que altera dispositivos da Lei Complementar 71, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica da Câmara de Itajubá, de autoria dos vereadores Joel Carlos, José Vladimir dos Santos, Zé Maria Silva, Carlos Eduardo Molina e Fabrício Machado. Em votação, o parecer dos relatores foi aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer dos relatores ao projeto de Lei 4.320, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e dar outras providências de autoria do prefeito. Em votação, o parecer dos relatores foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 6 de agosto de 2018. A ata está em discussão, em aprovação, aprovada. A próxima. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ata da 26ª reunião ordinária. Aos 13 dias do mês de agosto de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara, reuniram-se os membros das Comissões de Constituição, Finanças e Obras. Kleber Davi, Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Molina, Fabrício Machado, Marcelo Kraus, Rodrigo Melo. A técnica legislativa Débora Lemes assessorou a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno da Câmara, a reunião foi presidida pelo vereador Kleber Davi. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, colocando em discussão e votação os seguintes pareceres do relator da Comissão de Constituição. Parecer do relator substitutivo ao projeto de Lei 4.165, que altera a Lei 2.782, de autoria do vereador Jorge Andrade. Em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade da Comissão de Constituição. Parecer do relator ao projeto de Lei 4.317, que dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora de neoplasia maligna, de autoria do vereador Santi. Em votação, o parecer dos relatores foi aprovado por unanimidade da Comissão de Constituição. Por fim, o presidente colocou em discussão e votação o seguinte parecer dos relatores das Comissões de Constituição e Finanças e Obras. Parecer dos relatores ao projeto de Lei 4.300, que dispõe sobre a doação dos imóveis denominados Equipamento Urbano 1 e Equipamento Urbano 3, loteamento Sítio Califórnia 1, bairro Capetinga, nesta cidade, a Copasa, de autoria do prefeito. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 13 de agosto de 2018. A ata está em discussão, em aprovação, aprovada. Eu solicito a leitura do parecer ao projeto de lei número 4.316/2018, o assunto altera dispositivo da Lei Municipal número 2919/2012, que dispõe sobre as permissões de serviço de transporte individual de passageiros através de automóveis de aluguel, entre parentes táxis, no município de Itajubá e da outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de Lei 4.316. Referente ao assunto, a Constituição Federal, de forma bem clara, dispõe sobre o mesmo no artigo 30. A lei orgânica do nosso município, no nosso ordenamento maior em âmbito local, também estabelece sobre o assunto nos artigos 150, 151, 152 e 153. Com efeito, nos termos da Constituição e Lei Orgânica do Município, fica evidente e inquestionável a prerrogativa legislativa sobre o assunto em âmbito local, cabendo ao município, como ente da federação, dispor sobre o assunto em sua circunscrição. No mais, buscando orientação, o regimento interno da Câmara, no artigo
144 também dispõe sobre o assunto. Dessa maneira, em consonância com o exposto acima, o regimento interno é claro em dispor que cabe ao vereador, conforme o caso em análise, a prerrogativa e iniciativa de proposições sobre legislação de interesse e aplicação local. Em complemento, cumpre deixar consignado que, a nosso ver, em âmbito municipal, compete tanto ao Poder Executivo e quanto ao Poder Legislativo a iniciação de propostas sobre organização e prestação do serviço de táxi nos limites do município, eis que a matéria não é tratada no rol de exclusividade na Constituição Federal e nem mesmo na Lei Orgânica Municipal. Nesse sentido, já se posicionou o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Esse posicionamento é adotado por diversos municípios de nossa federação, sendo posição assumida, inclusive, pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, quando da elaboração de pareceres em análises semelhantes. Mesmo assim, no caso em tela, deve-se atentar que é um projeto de lei de iniciativa parlamentar, e, assim sendo, resta vedada a imposição de ônus e obrigações aos agentes e órgãos do Poder Executivo, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, encartado no artigo 2º da Constituição Federal. Referente aos dispositivos, o artigo 1º do projeto apenas acresce mais um motorista auxiliar autônomo, passando de 2 para 3, desde que satisfeitas as condições pré-estabelecidas na própria lei e contrato. Diante dessa alteração, não vislumbramos qualquer ilegalidade ou mesmo invasão de competência diante de uma particularidade de cada município, que poderá ser revisto em conformidade com a demanda dos serviços. Em relação ao artigo 2º, a qual possibilita a alteração de forma excepcional do limite estabelecido na lei para a criação e localização de novo ponto, entendemos estar dentre as prerrogativas e limites estabelecidos na Constituição, principalmente no que diz respeito ao limite circunscricional e interesse local relacionado à prerrogativa parlamentar. Vale destacar que se trata de uma excepcionalidade e, caso seja aprovado, assim deverá ser interpretada, evitando a inversão de finalidade do novo dispositivo. Já no que diz respeito ao artigo 3º, que autoriza a veiculação de publicidade e propaganda exclusivamente no para-brisa traseiro dos veículos de transporte de uso público individual de passageiros no município, importante tecer alguns comentários. É de se dizer que o mercado publicitário do Brasil é autorregulado. A evolução da autorregulação se deu por uma opção da sociedade que entendeu que, nesse caso específico, melhor serviria a regulação própria do que uma regulação exógena, praticada pelo Estado. Ademais, é de se lembrar que, ainda que esse tipo de regulamentação funcione, eventuais peças publicitárias que, de algum modo, não sejam ofensivas aos indivíduos podem ser objeto de remoção por parte das pessoas atingidas por meio de processos judiciais. Não obstante a possibilidade de o município legislar a respeito, isso não significa uma atuação ilimitada em que pese a competência legislativa concorrente para dispor sobre as condições gerais de prestação. Como sabemos, não cabe ao Legislativo impor deveres concretos ao Executivo, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes. Atualmente, a Resolução CONTRAN 254, de 2007, alterada pelas Resoluções 386, 580 e 707, em vistas ao artigo 111 do Código de Trânsito Brasileiro, regulamenta o uso de películas no vidro traseiro. Entretanto, as referidas resoluções foram silentes no que tange ao material publicitário. Assim, quer nos parecer que a regulamentação da matéria possui uma lacuna, posto que, conforme se verifica no artigo 111 do Código de Trânsito, a proibição uso de inscrição publicitária é a regra. Considerando que o CONTRAN compõe o Sistema Nacional de Trânsito, sendo o coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo, e deve ter, dentre suas diversas atribuições, estabelecer as normas regulamentares do Código de Trânsito e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, pode-se concluir que, à primeira vista, que a emissão do CONTRAN em estabelecer regras claras a respeito de qual tipo de publicidade poderia ou não colocar em risco a segurança do trânsito impediria que o município autorizasse o uso de inscrições publicitárias em táxis. Entretanto, a referida omissão não pode impedir que o município normatize ou mesmo regulamente especificidades do serviço de táxi. Vale esclarecer que diversos entes da federação entendem e praticam o posicionamento de que a matéria é de competência de interesse local, cabendo assim dispor sobre a organização e prestação do serviço de táxi nos limites geográficos do município, sendo certo que o licenciamento para a prestação de serviços de transporte por táxi pode ser feito mediante autorização ou permissão. Por fim, em relação à vedação expressa no artigo 111, podemos afirmar que não se trata de normativa de caráter absoluto, eis que se verifica atualmente a veiculação de propagandas nos vidros traseiros de muitos automóveis em circulação no trânsito de todo o território nacional, sendo inclusive assunto tratado e regulamentado quanto da propaganda eleitoral. Dessa maneira, atendidos os mandamentos do Código de Trânsito e CONTRAN, verificamos
não verificamos qualquer ilegalidade. No que diz respeito ao proposto, no inciso 4º, parágrafo 2º do artigo 34, podemos dizer, de certa forma, que o dispositivo escapa da objetividade. Por mais que se possa parecer legítima à municipalidade a edição de leis que impeça a veiculação de publicidade em táxis de caráter obsceno, ofensivo ou imoral, vale alertar que o conceito de moral, obscenidade, tal qual seus correlatos, jamais será interpretado de forma objetiva ou absoluta. No caso, algumas variáveis deverão ser consideradas, tais como idade, cultura, época e outros. Em outras palavras, avaliar que isso ou aquilo seja de caráter obsceno é muito subjetivo, posto que um ato obsceno para um pode não ser para o outro. O entendimento sobre o assunto é delicado e merece devida atenção em sua normatização, pois poderá causar interpretação divergente em sua aplicabilidade no dia a dia. Mesmo que não traga absoluta objetividade ao dispositivo, caso entendam viável, sugerimos alteração na redação do inciso 4º, modificando a proposta de caráter obsceno, ofensivo ou imoral, para que atente contra a moralidade e os bons costumes. Em relação ao 3º do artigo 34, diz que a veiculação de publicidade e propaganda através de táxis deverá ser precedida de contrato firmado entre o permissionário e o terceiro interessado na exploração da propaganda, sem que o Poder Executivo Municipal assuma qualquer obrigações perante as partes. Aqui, considerando a natureza do serviço, permissão pública, entendemos que a participação do poder público é importante e, dependendo da faceta interpretativa, até mesmo fundamental para a correta publicidade a ser veiculada na busca do interesse público. Nesse caso, por se tratar de uma permissão do serviço público municipal, entendemos que a interveniência do poder público será fundamental e condicionante não só na fiscalização, mas também na padronização da publicidade veiculada nos vidros traseiros dos automóveis dos permissionários. Dessa maneira, sugerimos nova redação ao parágrafo, incluindo o Poder Executivo como interveniente anuente nos seguintes termos. A veiculação de publicidade e propaganda através de táxis deverá ser precedida de contrato firmado entre o permissionário e o terceiro interessado na exploração da propaganda, submetido à apreciação do Executivo Municipal, que funcionará como interveniente anuente sem que o Poder Executivo Municipal assuma quaisquer obrigações perante as partes. No caso do parágrafo 5º, apenas para complementação do artigo no projeto, sugerimos que a indicação da unidade fiscal de referência fique expressa de forma completa, conforme prevê o Código Tributário Municipal. Parágrafo 5º. Será aplicada imediatamente multa de 3 UFIs, Unidade de Valor Fiscal do município de Itajubá, e medida administrativa de retenção do veículo até a remoção da publicidade em caso de propaganda irregular. Por derradeiro, entendemos que a regulamentação por parte do Poder Executivo também se torna importante para a adequada aplicação da lei, pois irá padronizar todas as publicidades veiculadas nos automóveis dos permissionários que circulam no município. Com efeito, considerando que o projeto está alterando a vigente Lei 2.919, e esta, em seu artigo 37, já possui dispositivo próprio para ato do chefe do Executivo, a regulamentação poderá ocorrer naturalmente após a alteração da proposta no presente projeto, sem a necessidade de constar expressamente no projeto a possível regulamentação do órgão competente. Voto do relator. De todo o exposto, com as observações e sugestões ao artigo 3º, concluímos pela viabilidade do projeto em análise, não vislumbrando qualquer óbice para seu regular trâmite em plenário. Câmara Municipal de Itajubá, 20 de agosto de 2018. Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Ainda na Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação, com a presença agora do vereador Fabrício Machado, vereador Renato Moraes, que não vota por ser autor do projeto, da proposta. Com a sugestão aqui do relator, eu coloco em discussão o parecer. Pode falar, vereador Renato, com a palavra. Presidente, muito boa tarde, amigos vereadores, público aqui presente, Débora, a todos boa tarde. Senhor presidente, me ocorre só uma dúvida na sugestão do parecer com relação ao parágrafo 3º, onde o objetivo, na última folha do parecer, correto, o objetivo do parágrafo é de incluir o Executivo. Exatamente. No projeto de lei original, ele não coloca a interveniência do poder público no contrato comercial entre o taxista e o interessado em promover a publicidade. E aí aqui na sugestão aqui do parecer, ele fala da importância de ter a anuência do Poder Executivo.
Meu questionamento aqui, talvez uma redação de forma diferente possa colocar aqui a minha preocupação. O Poder Executivo ele deve, então, participar desse momento regulador da propaganda, se ela está de acordo ou não. Porém, eu acredito, senhor presidente, que o contrato comercial feito entre o taxista e o interessado, o contratante, não precisa passar pela anuência do Poder Executivo. Então, a minha preocupação aqui a redação precisa deixar claro que a propaganda tem que ser aprovada pelo Poder Executivo, mas o contrato do taxista entre o contratante não precisa da anuência da Prefeitura. Então, mas aqui, pela colocação dos parecer, ele coloca que a publicidade será assinada entre o taxista e o anunciante, ou o contratante, ok? Mas tem que ter interveniência. O que é interveniência? Deve ser levada ao executivo para ele dizer ok ou não ok. Ele não participa do contrato. Essa condicionante que está sendo dada no parecer, e ele coloca que é fundamental e condicionante essa participação do poder público como Sim. interveniente. Eu entendi. O que eu discordo nessa proposta aqui do parecer, é que a Prefeitura não precisa dar anuência no contrato. Ela tem que dar anuência na propaganda, se a propaganda está regular ou não. Aí ela vai intervir. Agora, intervir no contrato entre o taxista com... Não, mas se a gente excluir essa correção do parágrafo 3º, Renato, eu não sei como é que ficaria com o relator, porque essa colocação foi sugerida pelo jurídico através da relatoria do projeto, do parecer. Eu não sei como que a gente poderia fazer a exclusão e aprovar o parecer com a exclusão desse parágrafo. Pela ordem, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, nosso aniversariante do dia, né, Débora? É hoje não, amanhã? Então tá bom. Menos mal. Ainda está nova. É submetido à apreciação, eu acho que... Por quê? Porque se colocar isso aqui no contrato for pela... Porque logo depois o relator já coloca para aplicar uma multa. Então, eu acho que tem que sim, porque como que depois que você fizer o contrato, quem que vai estabelecer se a propaganda é viável ou não? Eu compreendi, Fabrício. É aí o meu questionamento. Eu acho que a Prefeitura pode intervir na regularidade da propaganda. Então, o permissionário, né, o taxista teria que levar para a Prefeitura, essa aqui é a propaganda que eu quero colocar. Posso? Aí, mas isso aí que é interveniência. É interveniência e agora... A minha preocupação é a seguinte... Se por acaso o contratante, vamos colocar o contratante, que colocar uma propaganda que não é viável, já vai estar no contrato o que ele vai colocar. Então, a Prefeitura vai lá e bloqueia, até antes de emitir multa. Então, eu acho que isso eu estou de acordo. O que eu discordo, vereador Fabrício, é a Prefeitura intervir no contrato comercial do taxista com... Mas ela não intervém. Não, mas eu acho que isso aí não é... Ela só dá o ok. Ela só dá o ok. Ela vai dar ok no quê? Na propaganda? No contrato. No contrato. Porque o contrato é equivalente à propaganda. Então, uma coisa é relacionada à outra. E às vezes você pode ter uma situação que a propaganda é contrária aos interesses públicos. Como é uma concessão pública... Vamos colocar que o contrato, você pega uma empresa, sei lá, eu não sei nem como... Não, que não seja de interesse público. Aí a própria Prefeitura falou assim, não, essa empresa não favorece. Então, antes até de aplicar uma multa, ela já vai estar liberando ou não. Essa é a minha opinião. Eu também entendo assim. Eu acho que deve... Veja bem, como ela dá concessão, isso que eu queria colocar. Ela dá concessão. Ela dá concessão. Ela deixa você negociar com o seu contratante. Não é isso? Ela Só tem que ela o poder. quer saber o que vai ser veiculado naquele táxi. Então, essa seria a interveniência dela. E a única interveniência... O que eu quero... O que eu entendo é isso também. Sim, o meu objetivo com o projeto é de permitir a interveniência da Prefeitura somente na propaganda, dizendo o que pode e o que não pode. Você está falando... Agora, ela não vai ter o poder. Aqui não está falando que é submetida à apreciação. Não é ela que vai regulamentar, ela vai colocar os... quem pode, quem não pode. Ela vai colocar, estabelecer valores, não é isso, não. Exatamente. Esse que é a minha preocupação. Eu entendi, mas a Prefeitura querer dizer para o taxista quanto que ele deve ou não cobrar da propaganda. Não. Aqui, ó, o período que ele vai... Vamos fazer uma leitura bem didática do parágrafo 3º. A veiculação de publicidade e propaganda através de táxis deverá ser precedida de contrato firmado entre o permissionário e o terceiro interessado, que seriam os dois,
Aí a propaganda submetida à apreciação do Executivo Municipal, que funcionará como interveniente anuente, sem que o Poder Executivo assuma quaisquer obrigação perante as partes. Que eu entendo isso? Você vai fazer uma propaganda que não é de interesse público. Você leva o Executivo, olha, isso não é bom para o município, isso não é legal. Né? Pode ser obsceno, pode ser alguma coisa que não seja de interesse público. Ele vai orientar, ele não vai interferir, ele vai só ser anuente ou não anuente. É isso que eu entendo. Porque se ele perder o controle... Na verdade, ela vai... Se ele perder o controle, daqui a pouco, né, virou uma bagunça. Deu a entender, a questão dela, assim, é aprovar ou não. Ela pode falar assim, não, essa propaganda não tem interesse público, eu não vou aprovar. Morreu. Ela não vai analisar o contrato. Não, e que a gente não pode esquecer, que a gente não pode esquecer que o serviço de táxi é uma concessão pública. Concessão, então tudo tem que passar pelo... Sim. Okay. A minha preocupação era essa, vereador Fabrício, da prefeitura, de certa forma, interferir no contrato comercial. Entendi. Não, eu também não vejo assim. Então tá bem. Ok? Eu acho que não tem nada a ver. Com essa discussão, eu coloco em aprovação, os dois vereadores estiverem de acordo, aprovado. Vereador Wilson, tranquilo? Ok, então está aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Agora, a reunião conjunta da nossa Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação, presente eu, Kleber Davi, vereador Wilson do Povo, vereador Renato Moraes, pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador Carlos Molina e o vereador Fabrício Machado. Solicito a técnica iniciativa Débora a leitura ao projeto de lei 4.295/2018, assunto: estabelece no âmbito do município de Itajubá sanções e penalidades administrativas por maus tratos a animais, entre parentes, cães e gatos, e dá outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.295. A competência para abordar os temas está correta, eis que se trata de matéria de interesse local e suplementar à legislação federal e estadual, portanto, de alçada do município, nos moldes do disposto no artigo 30, incisos 1º e 2º da Constituição Federal. Ainda sob o aspecto material, vale ressaltar que compete aos municípios proteger o meio ambiente e a fauna, na forma do artigo 23, inciso 7º da Carta Magna, que estabelece o rol de competências comuns dos entes federativos. No mesmo sentido, o preceito esculpido no artigo 225 caput, também da Constituição, dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Igualmente, a Constituição do Estado de Minas atribui ao município a competência concorrente para legislar sobre o assunto, conforme se infere do artigo 171, incisos 1º e 2º, insta a consignar outro, ou sim, que a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao se tratar da temática de direitos dos animais em sede de ação direta de inconstitucionalidade, tem se orientado no sentido de que os municípios podem legislar sobre meio ambiente, concorrentemente com a União e os Estados, podendo tratar da proteção aos animais como cães e gatos. Ainda acerca da iniciativa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que dispunha sobre tema idêntico em sede de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que dispunha sobre tema idêntico ao tratado no projeto em análise, entendeu que não é de competência privativa do Executivo o projeto de lei que trate sobre sanções administrativas às pessoas que praticarem maus tratos. Vemos que a iniciativa do projeto também está adequada, já que concebe obrigações apenas para particulares e não cria novas atribuições nem despesas para o Poder Executivo, não implicando em afronta ao artigo 2º da Constituição, que se refere à separação dos poderes, tampouco ao artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre a iniciativa privativa do prefeito. Nesse aspecto, destacamos que os tribunais superiores firmaram o entendimento no sentido de que o projeto de lei de iniciativa do Legislativo, que concebe obrigação para o particular e pressupõe a fiscalização genérica por parte do Executivo, como é o caso do presente projeto, não ofende o princípio da separação dos poderes, uma vez que o dever de fiscalização é inerente à atividade do poder e ao poder de polícia da administração municipal. Assim, vemos que o projeto de lei está correto em sua iniciativa e competência. No que se refere ao parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei, pedimos licença para chamar a atenção em parte do mérito da proposição, sugerindo que seja analisado pela Comissão Permanente de Mérito sobre a exigência de uma corrente do tipo vai e vem de no mínimo 8 metros para prender o animal, porque pode haver casos em que o espaço destinado à guarda do cão seja inferior aos 8 metros previstos.
Sobre a multa prevista no artigo 5º, vale ressaltar que o decreto 6.755 fixou o valor da unidade fiscal do município para o exercício de 2018 em R$ 73,28. Voto dos relatores. Diante do exposto, não encontramos nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade que pudesse macular o seu trâmite, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. Câmara Municipal de Itajubá, 16 de agosto de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças. Parecer ao projeto de lei número 4.295/2018 está em discussão. Vereador Molina, com a palavra. Boa tarde, presidente da comissão, os demais vereadores, a Débora, nossa aniversariante de amanhã. Tudo bem? Eu tenho, senhor presidente, alguns questionamentos. Até pedir para o doutor Guiaroni vir, acho que ele deve estar chamando ele lá. Um dos questionamentos é sobre essa sugestão. É onde encaixa ela, né? Não, e outra, de onde veio essa ideia dos 8 metros? Será que existe alguma outra legislação que prevê 8 metros? Enfim, concordo com a ressalva colocada no parecer, porque realmente, dependendo do quintal, por exemplo, não vai ter 8 metros, né? Projeto de lei, você tem ele? Tem. Ele cita alguma... Sim. O projeto coloca em algum tenho. momento os 8 metros. Bom, esse é um questionamento. Enquanto o doutor Guiaroni está vindo, deixa eu só adiantar. Outros 2 pontos que me chamaram a atenção no projeto, e aí eu coloco para os colegas pensarem juntos, né? Para a gente pensar junto. Um é o seguinte, fala de omissão. Estou com o projeto aqui. Então, vou ler o artigo 2º, que fala assim, ó, para os efeitos dessa lei, entende-se por maus tratos contra cães e gatos, toda e qualquer ação ou omissão. A ação de maus tratos é óbvia, né? Mas aí a omissão me chama a atenção, que aí começa a abrir, né, em várias situações de maus tratos por ação e, de repente, tem algumas por omissão, que aí me incomodou um pouco, né? Por exemplo, provocar enfrentamentos entre animais. É óbvio, né? É alguém que coloca 2 animais para brigar. Então, é uma ação de maus tratos, não tem dúvida disso. Agora, o mesmo ponto aqui coloca o seguinte, provocar ou deixar de impedir. Aí seria omissão. É omissão, mas como é que se aplica isso? Como é que se fiscaliza isso? Quer dizer, o cidadão que passou viu alguém provocando briga, ele não fez nada? Ele não fez nada, ele é omisso. Pode levar multa. Ele pode levar multa. E aí vem o terceiro questionamento meu. O valor da multa. 70 e poucos reais por Não, o valor da multa, cada unidade fiscal é R$ 73. Exatamente. Agora, a multa vai até 2.000 unidades fiscais, R$ 150 mil. Quebrada. Então, assim, eu não sei, me chamou a atenção, porque eu não lembro de ter visto nenhuma lei nossa aqui do município que chegasse a um valor próximo disso. Não lembro. Posso estar equivocado, enfim. Mas me chamou muito a atenção esse valor exorbitante da multa. Porque a multa está dividido, a pena da multa está dividida em 3 gradações. A infração leve, de 3 a 28, unidade fiscal. A grave, de 29 a 275. E a gravíssima, de 276 a 2.000 unidades fiscais do município. E vai dar algo aproximado a R$ 150 mil. Então, são 3 coisas, doutor Guiaroni. Eu vou reprisar as 3 coisas, porque o doutor chegou, né? 3 coisas que me chamaram a atenção, incomodaram, enfim. A gente que talvez caiba a discussão nesse momento aqui. Então, vamos lá, vamos primeiro. A primeira é a sugestão que o parecer traz. Lá no final do parecer, traz a sugestão em relação ao mérito, sugerindo que a comissão estude, né, sobre essa exigência que é feita no projeto de uma corrente do tipo vai e vem com no mínimo de 8 metros para prender o animal. Porque pode haver casos em que o espaço destinado à guarda do cão seja inferior aos 8 metros previstos. Eu concordo com a ressalva feita no parecer. No entanto, o meu questionamento aqui é o seguinte, de onde será que veio esses 8 metros? Será que existe alguma lei que já prevê esses 8 metros?
Se não existe lei nenhuma, Onde surgiu? a gente poderia, então, de repente, pensando nesse espaço limitado de alguns quintais, enfim, derrubar esse 8 metros. Agora, se já vem de algum outro lugar, de repente a gente fica meio... Posso falar? Sim, vamos um por Doutor, um. só já acrescentando, eu não dei uma analisada no projeto, senão eu vou ter que dar uma olhada, porque como que faz, o doutor Guiarone, se existe já o projeto a nível federal de maus tratos dos animais? Eu não sei se ele está regulamentando, se está adequando para o município, eu tenho que dar uma olhada, porque já existe isso. O conhecimento que eu tenho nessa área é que o maus trato está previsto naquela lei 9.605, que é o código, que é a lei ambiental, né, de proteção ambiental. É de proteção. Então, lá são comandos genéricos que essa lei federal traz, de proteção ambiental. Pega essa parte de animais, parte da flora também, né? Mas a lei de maus tratos dos animais já existe. Mas eu acredito que, no estudo que eu fiz, eu não vi nenhuma lei específica de maus tratos. Ela está embutida na 9.605, que é a lei de defesa do meio ambiente, que dispõe sobre a proteção ao meio ambiente. Porque aqui ela fica até um pouco clara. Ela coloca animais e coloca somente cães e gatos. Já faz uma coisa, já começa a ter uma contradição. Ela está dando ênfase somente em 2 espécies. Se a lei a federal já coloca como maus tratos animais... Né? É que a lei federal ela dispõe sobre a proteção ao meio ambiente. Ela regulamenta aqueles artigos da Constituição que tratam disso. É a 9.605. Então, lá ela traz todo tipo de comando. Você derrubar mata, por exemplo, suprimir vegetação, tudo que é infração, poluição ambiental de indústrias, das águas, lá é geral. Nesse geral inclui também animais. Então, é um comando bem genérico. Na competência concorrente... Porque isso aqui é uma matéria que a União pode legislar e os municípios e os estados de forma concorrente, né, dentro daquela área do seu território, né, de interesse local, e desde que não conflite com a federal. Então, a gente pode vir e legislar também, nós municípios. Inclusive, admitido pela jurisprudência em ação direta de inconstitucionalidade, que pode ser matéria de iniciativa de vereador, não precisa ser do prefeito. Então, o município de Itajubá, nós podemos... disciplinar. Aqui o projeto da vereadora é específico para maus trato de cães e gatos. Ela não ampliou para os demais animais. Não tem problema nisso. É chamada lei específica. Ela pegou um objeto e o objeto da lei é só cães e gatos. Então não tem problema. Outras normas, desde que sejam adequadas com a legislação federal, também poderiam ser criadas para proteger outro tipo de questão ambiental, né, relacionada aos animais. Então não tem problema nisso, não. O projeto é válido nesse sentido. O que está acontecendo aqui é que tem matérias aqui que eu acho que até seria da comissão de mérito, né, que vai analisar esse projeto de lei, que é essa questão, eu falei da corrente, né, foi um tópico que eu chamei a atenção aqui para que a comissão de mérito olhasse isso. E eu acho que na mesma fala da corrente enquadra a observação do vereador Molina, que lá no artigo 1º fala que ação e omissão, e vocês ficaram na dúvida se uma pessoa passando na rua responderia, né? E quando eu fiz a análise, eu acredito que seria ação ou omissão daquele sobre quem o animal está sobre a guarda ou sobre a posse, né? Quando você olha os incisos que explicam o artigo 2º, eles falam manter o animal confinado, manter o animal confinado, manter o animal em alojamento, você vê que está sempre ligado à posse. Então, eu acredito que a obrigação não seria genérica para qualquer pessoa, um vizinho que não se atenta está incorrendo em maus tratos, não. Essa omissão é de quem está na posse do animal. Sim, mas né? eu volto Pode até haver algum agregado no texto legal, acrescentando até esse detalhe, se for o caso. Eu volto né? até fazer jus às palavras do Molina, fisicamente. Que uma coisa, eu não sei se foge da nossa de mérito, mas como tem a multa, já cabe à nossa comissão de finanças. Você está passeando com um cachorro e um outro cachorro escapa, os dois brigas, então a pessoa pode levar uma multa até significativa, é uma coisa que a gente está dando um poder, na minha opinião aqui, na comissão de finanças, a gente está dando
a gente está dando um poder para a lei de punir pessoas que não... Poderia ser feito através de uma emenda, isso, Não, né? isso que eu tô A própria tem que ter comissão- uma emenda. A própria Comissão de Finanças poderia fazer uma emenda reduzindo Não. esse impacto da multa. A Não, análise- e até a questão da omissão ficou muito... Não ficou clara para mim. Sim. A questão Não, o da senhor está omissão. certíssimo. Ó, para o senhor ver, compulsando aqui rapidamente a lei, o inciso 10 fala assim, provocar ou deixar de impedir brigas ou enfrentamento entre animais. Aí eu vejo 2 pitbull brigando, eu vou ter o dever de entrar no meio de 2 pitbull? Né? Um for seu, por exemplo, escapou, não pode fazer nada. Aí eu, como dono do cachorro, aí quem que vai analisar essa multa? Daqui a pouco a pessoa coloca que é gravíssimo, porque mas, matou ó, o outro ou deixar de cachorro, impedir. pode entrar numa gravíssima, pagar 150 mil, ué. Não, eu acho que Eu acho que- a comissão poderia entrar com a emenda reduzindo esse impacto aí. Eu acho que, né, os senhores têm razão de trabalhar esses temas. Aqui tem esse deixar de impedir a briga. É que são matérias de mérito que a gente realmente, né, tem que deixar para as comissões. Eu chamei atenção na corrente porque a minha ideia foi realmente dar um start para discutir realmente o projeto. Mas eu estaria até extrapolando um pouco. Mas a comissão está agindo aí com excelência ao pegar esses pontos. Deixa eu propor um encaminhamento aqui para a gente, então. Ó. A sugestão que vem no parecer em relação à corrente, os 8 metros, está claro que é uma questão de mérito, então não cabe a nossa discussão aqui, na verdade. Deixaríamos para a Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal, enfim, essa comissão vai tratar desse assunto. A questão da omissão, eu acho que também pode ser tratada por lá, ou então a gente indicar já uma possível emenda. O que eu penso aqui? No artigo 2º, para efeitos dessa lei, entende-se por maus tratos contra cães e gatos, toda e qualquer ação ou omissão que atente contra a sua saúde, necessidades naturais, físicas e mentais, vírgula. Depois da vírgula falar alguma coisa. Em relação ao seu... A omissão. seu- Daquele que está na posse, Isso. guarda, né? Eu acho que, na verdade, não deveria nem mexer no caput do artigo. Porque onde ele fala ação ou omissão que atente contra a sua saúde, tem alguns outros tipos aqui que incluem a omissão. Eu acho que deveria se mexer no inciso 10, que está falando deixar de impedir brigas. Ou acrescentar um parágrafo, aqui já tem um parágrafo único, né? Transformar em parágrafo primeiro, manter um parágrafo único, senão a gente vê o conteúdo dele, e cria um parágrafo segundo, primeiro e segundo. Nesse parágrafo, trazer uma definição dentro do que é omissão. Talvez. Tipo assim, caracteriza omissão o ato daquele que tem sobre a sua guarda o animal. Estou dando exemplo aqui, a redação pode ser muito melhor que isso. Mas excluindo o terceiro que não tem participação ou dever legal de atuar. Perfeito. Na minha opinião, Fazer não um bom sei estudo. vocês, acho que poderia esse projeto voltar para a autora e ela como... Acho que não, porque, veja bem, porque é só isso uma- também é mérito. Isso também é mérito. mérito. Está em tempo de a gente propor uma emenda. Então não precisa ser emenda nossa aqui. Essa segunda emenda também seria de mérito, deixando ou para a comissão de mérito, ou se um grupo de vereadores aqui quiser, a gente já... Não, aí tudo bem. Depois a gente já mas faz a emenda. No caso, o vereador Molina, nesses valores, Agora sim. eu estou muito... Eu ia chegar lá. Eu Agora não o próximo posso ponto. aprovar uma coisa... Juro para você, eu Não, vamos não lá. estou para aprovar uma dessa como comissão de Vamos lá, eu ia chegar finanças. lá. É, o Eu estou falando dos próximo 2 ponto. primeiros. Ah, sim. Os 2 primeiros nós estamos vendo que é mérito, poderia ficar para depois. Inclusive, nesse estudo mais apurado, ver outros artigos e incisos que tem que ter esse cuidado com essa parte de mérito. Né? Da omissão, qualquer outra aspecto. A gente Agora, pode ajudar nisso. a questão das finanças aí, acho que aí nós temos que discutir aqui agora. Exatamente. Talvez... É por isso que no parecer eu falei assim, ó, uma oferta X, né? Aí na hora que os senhores lerem, ele falou, ó, fica caro a brincadeira aqui, Antes né? da gente Uma multa discutir mais alta. a fundo, a minha pergunta seria a seguinte: se a gente entender que está de fato muito pesado isso, se a gente quiser propor uma mudança, como que nós caminharíamos aqui? Nós aprovaríamos o parecer com uma ressalva? E é só propor uma emenda das comissões de Propor uma emenda. Constituição e Finanças, alterando o valor da multa. Por emenda. E aí Agora- o projeto, né, seria proposto a ser aprovado com os valores menores das multas, né?
Agora, nós temos parâmetros para tentar definir isso agora? Não tem eu tempo acho para que ser preparado. vai Ele fica Então, aí entra definido. na sua fala. que eu entro Aprova na o parecer e a gente decide já no grupo que a gente apresentaria através das comissões as emendas. Exato. Na verdade, Inerentes às nossas comissões. o parecer, como ele está colocando, tem várias alterações. Como a gente vai entrar com algumas alterações, se a gente aprovar aquela, já vai para mérito. Não, você pode aprovar um parecer, ela vai entrar na programação, mas paralelo a isso você prepara as emendas. Mas aí volta a ser discutido. Não sei, isso que Porque, eu estou com falando. relação ao parecer, Fabrício, como os relatores colocam o parecer como apto a ser votado, a ser discutido, você não pode fazer muito com relação ao parecer. Não, sim. O que você pode Sim, fazer, através dessas sugestões aqui, as comissões fazerem as emendas. Sim, mas, por exemplo, eu estou aprovando um parecer que, no meu ver, na parte de finanças, não é aprovado. No meu caso, eu não aprovo. Senhor presidente, Mesmo não colocando ele está o propondo parecer. da gente retirar e na semana seguinte votar, entendeu? Pode Entendeu? existir isso, É isso que o Débora? vereador Fabrício está Podemos propondo. deixar o parecer para a próxima reunião? E- Vamos e- fazer isso, acho melhor. E aí eu peço até para o relator de finanças fazer um relatório baseado nisso. Aí a gente pode... Aí Não, a gente eu pode... traria, vê se está tudo de acordo, eu traria na semana que vem, depois de conversar com o jurídico, uma proposta Sim. de emenda das comissões. Aí- Conversar tudo até com o bem. autor, né? Sim, porque eu acredito, não sei, a Débora pode confirmar, o processo baixa de novo para a comissão pertinente, para que ela faça os estudos e apresente as emendas que acha cabível, porque as comissões não têm obrigação de, numa sessão igual essa aqui, rapidamente Tomar criar todas as um decisões. texto super elaborado de consequências sérias que o direito envolve. Ok. Baixaria Eu para a acho que comissão. retirava. A figura seria retirar ou... Não precisa Só não fazer vota. nada. A comissão ela tem o prazo dela para dar o parecer final. Ela pode, por suspenso. entendimento, não precisa ficar suspenso nada. Encerrar hoje, que gerou uma dúvida, e voltar à discussão desse parecer na próxima Ok. reunião. Perfeito. Vamos fazer assim, melhor? Isso, e com também acho. um novo parecer do relator de finanças. Ok. O vereador Tá. Renato quer falar. Eu também quero fazer uma observação com relação à questão da gravidade de uma infração. Tem uma coisa aqui que me deixa um pouco incomodado também, talvez possa ser um objeto também de mudança nessa proposta da comissão, que é o artigo 6º. O artigo 6º diz que o agente fiscalizador ele tem o poder para arbitrar a gravidade da infração. Ou seja, a mesma infração, por exemplo, vamos lá no primeiro caso lá, né? Manter o animal confinado sem acesso a abrigo de sol e chuva. Essa infração, por exemplo, ela pode ser, de acordo com o projeto de lei, o agente pode dizer se ela é grave, se ela é gravíssima ou se ela é leve. Então, eu acho que o agente ele não pode ter essa autonomia. A infração previamente tem que vir. No caso, se é então, leve, se é grave ou gravíssima. a multa, vamos dizer, a punição, já está previamente escrita, na sua opinião. Também acho favorável. Exatamente. Porque daqui a Previamente pouco já a tem que pessoa dizer se essa pode infração é até leve, se ela é grave agir ou se de ela é má gravíssima. fé contra uma certa indivíduo e colocar uma multa exorbitante. É um critério Dá objetivo que a dá lei tem que poder trazer. a uma Exatamente. pessoa Excelente. absurda. Não, eu acho pior ainda, falta de parâmetro, né? Quem está analisando não tem parâmetro, o que é grave, o que é leve, o que Fica que subjetivo, né? ele é muito A lei devia subjetivo. dizer assim, considera-se infração leve. Exatamente. Dentre outros exemplos, que é um rol explicativo, exemplificativo, porque não dá para você prever tudo. Considera-se grave, é algo mais pesado, mutilação, não sei o quê, né? A lei tem que trazer um critério objetivo Por dentro do que o isso vereador que, na Renato. minha opinião, eu acho que tinha que levar isso em dúvida, como a autora Vamos fazer uma reunião com a autora. Vamos... ela é protetora, ela tem sapiência da causa, colocar e falar assim, ó, desse projeto a gente não Concordo. aprova. Ou você coloca as normas específicas, tira o poder do agente, que eu acho isso importante, que o agente não pode ter o poder de aplicar a multa, aí começa a tramitar o projeto melhor. Vamos Não fazer sei, isso, então. essa é a minha opinião. Não Não, sei está certo, eu acho que é senhores. o mais justo. Molino, ok? Então, nós vamos deixar para a próxima reunião a aprovação ou não do parecer ao projeto de lei 4.295/2018, estabelece no âmbito do município de Itajubá sanções de penalidade administrativa por maus tratos animais entre parentes cães e gatos da outra providência. E se Fica para a convidar próxima também, reunião. e se convidar a vereadora, a Vamos autora, fazer uma reunião com a participação dela, né? com a participação dela, para ser bem específico. Agradeço a presença de todos e boa tarde.